Sejam muito bem-vindos à nossa aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História. Vamos ao assunto de nossa aula. Aula número 49, título: A pavulagem portuguesa veio aqui, o iluminismo na Amazônia. Objeto de conhecimento, déspotas esclarecidos, ideias iluministas na era das revoluções. Vamos à aula. Trago para vocês aqui essa imagem ao lado que é do Marquês de Pombal, que vai ser o grande nome desse iluminismo na Amazônia. O iluminismo ele começou na Inglaterra, ganhou força com os franceses e depois se expandiu para outros países. O século XVIII ele é conhecido como o século das luzes. Esse iluminismo europeu chegou à Amazônia através da nossa colonização portuguesa, com certeza. Porque, tentando conciliar o absolutismo com as ideias iluministas para amenizar as críticas feitas ao poder absolutista, alguns reis colocaram em prática as ideias iluministas. Esses reis ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos ou absolutismo ilustrado. Os déspotas esclarecidos, eles promoveram uma série de reformas públicas, como, por exemplo, incentivaram a educação por meio da construção de escolas, do apoio a academias literárias e científicas e da divulgação dos textos eruditos. Por isso que houve a expansão das ideias iluministas. Fizeram também um aperfeiçoamento de arrecadação tributária, procurando tornar menos opressiva a carga de tributos cobrado das classes populares. Alguns reis absolutistas trago para vocês na nossa aula. Trago para vocês algumas imagens, então, dos déspotas esclarecidos. Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria e José I de Portugal. Como o Brasil era colônia portuguesa, é o governo do Dom José I que nos interessa para trabalharmos nessa aula a influência do iluminismo na Amazônia. Porque esse iluminismo, ele chegou até nós. Ao tomar posse, Dom José I, ele nomeou como primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Este exerceu o poder entre 1750 e 1777. Trago para vocês, então, a imagem do Marquês de Pombal. Ele tomou algumas medidas importantes para livrar Portugal da influência inglesa. Por isso, fortaleceu as finanças de Portugal. Em 1759, ele expulsou os jesuítas do Império Português e confiscou os bens da Companhia de Jesus. Em 1755, Pombal passou a nomear pessoas da sua confiança para cargos chaves dentro do governo, dentro do Estado português. Exatamente por isso que para a Amazônia nomeou seu meio-irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador e capitão-geral do estado do Grão-Pará e Maranhão em 5 de julho de 1751. E por que ele fez isso? Porque ele enfrentava sérias oposições. Então era melhor ter pessoas de sua confiança ao seu lado. Trago para vocês, então, a imagem do Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Como eu lhes disse, irmão do Marquês de Pombal. É ele que vai mostrar as diretrizes das ideias iluministas para a nossa Amazônia. Então, olha só, na Amazônia, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ele vai fazer algumas mudanças, como, por exemplo, mudou a política relativa aos indígenas, proibiu o recrutamento de força de trabalho nativa pelas tropas de resgate,
Os índios passaram a ser considerados livres, assalariados e com os mesmos direitos dos brancos. As antigas missões passaram a ser dirigidas por funcionários leigos do Estado, os diretores de índios. Fazendo uma pequena ressalva, esses índios, eles tornam-se, na verdade, escravizados, né, gente? Porque eles não vão ter esses mesmos direitos realmente igual aos brancos. Lembrando que a gente está dentro de um sistema colonial, aonde nós obedecemos fielmente essas ordens que vêm, então, de Portugal, ok? Olha só uma outra coisa importante que o governo do Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ele vai fazer para a nossa região. Como, por exemplo, criou a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão com a finalidade de introduzir escravos africanos a créditos. Por quê? Porque ele fazia uma tentativa de dinamizar a agricultura e de incrementar o comércio na região. Por quê? Porque a gente vai, então, ver que a nossa região quase não tinha negros escravizados, né? Então, essa Companhia Geral era uma forma de fazer a inserção de negros escravizados no norte do nosso Brasil, tá bom? Olha só, a vinda deles vai fazer também o quê? Essa promoção de um povoamento, né? Ligada agora também a essa mão de obra negra escravizada. Através, então, né, dessa migração de casais, muitas vezes açorianos, que vinham, então, para a nossa região, ok? Olha só, um ponto interessante também desse governo do Francisco Xavier de Mendonça Furtado vai ser o quê? A expulsão dos jesuítas, tá? Que era a companhia, então, aí dos jesuítas. Por quê? Porque eles se transformaram como se fosse numa ordem religiosa aonde eles tinham poder dentro desse Brasil colonial. Por que eu digo isso? Porque eles faziam as missões dos índios. Então, muitos indígenas, eles obedeciam a essa ordem religiosa, aos padres que compunham aí a Companhia de Jesus. Na visão, então, aí do Marquês de Pombal e principalmente do Francisco Xavier de Mendonça Furtado, a gente precisa agora barrar, então, aí, né, esse domínio jesuíta na nossa Amazônia. Outro ponto importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte: os jesuítas, eles tinham muitos bens, né? Donos de bois, donos de fazendas e, claro, os índios obedeciam a eles. Então, era a hora de Portugal, então, barrar e confiscar esses bens, ok? Já que a maioria, então, dessas missões ficavam através dessa ordem religiosa, a gente vai ver, então, que era a hora de barrar. E mais, esse sistema agora vai fazer também, de certa forma, a inserção da Amazônia dentro desse contexto aí de Portugal, já que ficávamos muitas vezes à margem desse sistema colonial. Olha só como isso é importante. Outra coisa também ligada ao Francisco Xavier de Mendonça Furtado vai ser o quê? Ele vai, então, reformular e vai fazer a ampliação incipiente da máquina administrativa. Ele criou o estado do Grão-Pará e Maranhão, depois o transformou no estado do Grão-Pará e Rio Negro, em 1772, com sede em Belém. Criou depois a Capitania de São José do Rio Negro em 1755, com sede em Barcelos, e transformou as antigas missões em vilas e lugares, com novas denominações lusitanas. Olha como isso também é importante. Deixa eu explicar, então, aqui para vocês, nessa nossa aula. Por que a lusitanização vai ser interessante? Porque através, então, dessas ordens ligadas às ideias iluministas, Portugal vai começar a fazer as mudanças de nomes na nossa região. Como, por exemplo, tínhamos muito nomes indígenas, né? Então, olha só, a gente começa a lusitanizar. O que é isso, professora? Eu vou agora inserir nomes ligados a Portugal, ok? Então, por exemplo, Mariuá se torna Barcelos.
tá? Muda-se os nomes muito ligados aos indígenas para nome portugueses. Por isso que em muitas partes da nossa região fazia-se o quê? Não poderia ter o nome indígena. Então agora eu vou ter nomes o quê? Portugueses. Esse é o processo, então, de lusitanização da Amazônia. Inclusive, olha só, alguns sobrenomes portugueses, eles serão preponderantes, como, por exemplo, Silva, Souza, Lopes. Nomes, então, agora desse processo de lusitanização da nossa Amazônia, ok? E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre as ideias iluministas na Amazônia Portuguesa. Agora vamos para o nosso Aplicando. Vamos então testar os nossos conhecimentos com o nosso Aplicando. Olha só a questão que nós temos. CMEAN 2023, nome da companhia criada no período pombalino para introduzir negros africanos a crédito e dinamizar a agricultura na região norte. Olha só, temos as alternativas. Letra A Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. B, Companhia das Docas do Pará. C, Companhia de Petróleo do Amazonas e letra D, Companhia Geral das Índias Ocidentais. Vimos então aí nas nossas aulas a importância dessa criação do quê? Da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Por quê? Porque a gente vai ver então que o Marquês de Pombal, juntamente aí com Francisco Xavier de Mendonça Furtado, eles queriam então tirar Portugal do atraso e ao mesmo tempo fazer com que essa nossa região amazônica ela entrasse então nesse sistema colonial. Olha só. Então, para isso, o que nós vamos fazer, né? O que eles fizeram? Eles então incentivaram essa Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão para que fosse explorado as drogas do sertão e, ao mesmo tempo, a dinamização, então, do comércio local, fazendo com que chegassem também negros escravizados que eram vendidos nesse período, né, e chegavam, então, à Amazônia. Ao mesmo tempo, o quê? Que eu faço, então, a exploração dessas drogas do sertão. Olha como é interessante. A partir disso, a gente tem, então, essa exploração vindas através, né, de Portugal, ao mesmo tempo fazendo, então, essa inserção da Amazônia. Porque, se comparado com o restante do país, ficávamos ainda um pouco às margens, então, do quê? Dessas funções, dessas ideias muito ligadas aí a Portugal, ok? Olha só, vamos ao nosso gabarito comentado. O que diz o nosso gabarito? Diz o seguinte: o governo português ele queria incentivar o comércio e a agricultura para melhorar a região economicamente. Como o trabalho indígena estava sendo protegido por leis portuguesas, foi preciso criar a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão para introduzir a mão de obra negra escravizada na nossa região. Por quê? Porque isso era tipicamente muito ligado ao Nordeste. Então, a partir disso, a gente vai ver a inserção, então, da nossa Amazônia, ok? Olha só, vamos, então, agora às nossas considerações finais. Olha só, falamos então sobre a pavulagem portuguesa que veio por aqui através então do iluminismo na nossa Amazônia. Vimos então que as ideias iluministas elas são propagadas nos governos através dos déspotas esclarecidos que vão levar as ideias iluministas, né, até as regiões mais longínquas. Olha só. A Amazônia está inserida nesse contexto porque a nossa colonização portuguesa estava aí a cargo de Dom José I, que era rei de Portugal.
É ele quem indica como seu primeiro-ministro, posso dizer assim, o Marquês de Pombal, o Sebastião José de Carvalho e Melo, que era então o déspota esclarecido que vai fazer aí, né, várias leis para a nossa Amazônia. Olha só, o Marquês de Pombal, ele tinha um meio-irmão que era então o Francisco Xavier de Mendonça Furtado. É ele então que vai comandar a nossa Amazônia nesse processo então ligado à lusitanização, ok? Aonde a gente vai ver o quê? As ideias vindas do governo português chegando então à nossa região. O que então que o Marquês de Pombal, juntamente com seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado, queriam? Eles queriam então fortalecer as finanças portuguesas, ok? Livrá-las então aí do domínio da Inglaterra. Por isso que a gente vai inserir então a Amazônia nesse contexto iluminista. Olha só. Em 1755, ele criou a Capitania de São José do Rio Negro, com sede em Barcelos, antiga Mariuá, mas através da nossa lusitanização, a gente mudou os nomes, exatamente por isso que nós temos aí Barcelos. Foi então um conteúdo que nós vimos através do nosso Contraturno Digital. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e siga @Contraturno Digital. Até a próxima!